Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje aqui pela Abracrim, parceria com a Acrimal. Estou só esperando o nosso convidado, que é o delegado Zé Carlos, entrar para chamá-lo e a gente iniciar. Pronto, acabou de entrar. Só quero ver com vocês se o áudio está ok, se a imagem está ok. Está ok para vocês. Coloca aí no comentário, por favor, se estiver tudo certinho. Estou chamando o doutor. Acabou de entrar. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Acho que ele não está me ouvindo, não, né? Então deixa eu trocar aqui o fone, então. Vou usar o outro. Está me ouvindo agora? Alguém está ouvindo? Alguém que está participando da live está ouvindo? Eu não tô conseguindo ouvir aqui ninguém. Na verdade, ninguém não estou conseguindo ouvir o doutor. Nada? Não está ouvindo? Não? Alguém nos ouve, pessoal? Coloca aí nos comentários para eu ver. Eu não estou ouvindo o doutor Zé Carlos e ele não está me ouvindo. Vamos tentar resolver aqui. Estou ouvindo. O Tiago está me ouvindo. Vocês conseguem ouvir o doutor Zé Carlos ou não? Ou só estão me ouvindo? Doutor, troque esse fone, desative o fone. Para organizar aqui a questão do fone, o doutor Zé Carlos foi providenciar um outro. Eu acho que não funciona com fone Bluetooth. Eu estava com um também, mas não funcionou aqui, então ele foi só providenciar um outro fone. Tiago aí, meu amigo, pessoal da Acrimal, Ingrid, Felipe Mendes. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Bom, dizem que nas lives, essa não estou acostumado a fazer live, meu amigo Tiago já fez aí, é melhor às vezes desativar os comentários. Se em algum momento começar a travar, eu vou desativar e aí a gente volta em alguns momentos com os comentários. Agora eu acho que eu vou te ouvir. Agora eu estou ouvindo bem também. Pronto, então estávamos com o mesmo problema. Fone Bluetooth não funciona no Instagram, que eu estava com um também, não estava ouvindo nada. Quando eu troquei, o pessoal começou a ouvir. Então agora está ok, né? Está ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, tranquilo. Pronto, então o pessoal já está chegando aí. Eu acho que agora é só confirmar se todo mundo está me ouvindo, se todo mundo está ouvindo o doutor Zé Carlos. Se estiver ok, a gente já começa aqui com uma apresentação pronta. Agora sim, aí Maria Catarina, ficou ótimo. Então acho que agora deu tudo certo. Vamos lá. Primeiro, agradecer em nome da Abracrim e da Acrimal, doutor, o senhor ter aceitado esse convite para discutir, para debater, para conversar, dialogar com a gente sobre um tema que ele é muito peculiar, né? Com certeza faz parte aí do seu dia a dia. Então, para isso, eu queria que o senhor fizesse uma rápida apresentação do senhor, da sua questão profissional, para que os nossos ouvintes, telespectadores, assim por dizer, possam conhecer melhor. Eu que agradeço o convite da Abracrim, né, da Acrimal, agradeço ao doutor, agradeço à doutora Bia que fez o contato conosco. É uma grande honra, né, é bom estar fazendo esses debates, né, conversando com pessoas da área, né, e tratando de assuntos que são tão relevantes para nós, né. Meu nome é José Carlos, eu sou delegado há 6 anos, né, atualmente sou delegado da seção de sequestro e crimes cibernéticos da DEIC, mas já passei por delegacia de interior, Pilar, já passei pela delegacia de homicídios. Nós estamos agora nesse novo desafio aqui na DEIC, especificamente com crime cibernético e antissequestro. Entendi. Por curiosidade, eu vi que você tem até um site, um blog, eu fui acessar e eu vi uma das histórias, e é até uma curiosidade pessoal, eu sempre gosto de saber um pouco mais da trajetória, enfim, eu vi que você era do bancário, você trabalhava em banco, é isso? Conta um pouco mais sobre como foi essa mudança, se você já era formado em Direito, ou se você decidiu aí no meio do caminho fazer Direito e estudar, como é que foi isso? É verdade, doutor. Eu, na verdade, nunca imaginei na vida entrar na carreira policial, né? Eu era bancário, me apaixonei pelo direito, como certamente com o senhor e várias pessoas que estão nos acompanhando agora.
e gostaria muito de trabalhar na minha área, né? Embora eu fosse bancário, tinha uma certa estabilidade financeira no banco, mas o meu desejo era entrar na minha área, né? E a carreira de delegado, pelo fato de não exigir a experiência de 3 anos, né? Como eu era gerente bancário, a ordem ela impede de advogar, então não tinha experiência da área jurídica. Então as carreiras que eram mais adequadas para que eu não tivesse, por exemplo, uma certa perda de renda e conseguisse entrar nessa área que eu tanto gostaria, que era o direito, era o cargo de delegado de polícia. Eu confesso que eu fiz o concurso mais como um passo para outras carreiras, mas nos 3 primeiros meses já estava extremamente apaixonado, já arquivei os meus livros, usava somente para uma atualização ou outra, e hoje estou extremamente realizado nessa carreira, que muitos, até falo para algumas pessoas que acham que não é o seu perfil, eu lhes digo claramente que é uma profissão que tem para todos os gostos. Você quer ser um delegado operacional, você vai poder ser um delegado operacional. Você quer ser um delegado que a gente chama mais de cartório, você vai ser um delegado mais de cartório. Você quer um delegado meio termo, como eu me encontro e acredito ser, vai ser também. Então, é muito gratificante, é uma profissão belíssima. O direito é belo, né, muito bonito. E aí a todos que quiserem ser meus companheiros aí, logo vai ter concurso aí, então a gente vai certamente ter muitas pessoas novas aí nos ajudando nessa missão. Maravilha. Então, o primeiro cargo após, saindo do banco, já foi direto para delegado de polícia, aqui em Alagoas. Saindo do banco, exatamente. Eu tive uma história bonita também no Banco Nordeste, era o Banco Nordeste, né? Vou até dizer o nome do banco. Fui estagiário, fui contratado, fui funcionário e cheguei a ser gerente da agência da minha terra, Santana do Ipanema, sou santanense. E a partir daí foi quando teve o concurso para a Polícia Civil daqui. Eu estava me preparando, na verdade, para delegado federal. Foi quando teve o concurso daqui. Tive o êxito de ser aprovado. E desde 2014, nós estamos aqui na Polícia Civil. Que bom, que bom. Prazer tê-lo aqui conosco hoje. Só para também contextualizar um pouco, eu entrei na universidade, estudando para fazer direito e tudo, e meu primeiro e único concurso foi o da Universidade Federal. Foi quando eu entrei na UFAL, ingressei em Direito em 2009. E naquela época, um pouco antes, foi quando começou a estourar aquelas operações da Polícia Federal, de mensalão, enfim, aquela situação que deu uma repercussão muito grande na mídia da Polícia Federal. E também, quando ingressei na universidade, o meu objetivo inicial era fazer lá na frente concurso para delegado federal. Meu pai também é militar, então tinha aquela coisa da polícia, né, dentro de casa, você vivenciar. Eu brinco às vezes com os meus amigos que eu passei várias férias dentro de GPM. Se eu sabe, GPM interior, tem grupamento de policiamento militar em Quebrangulo, Paulo Jacinto. A minha vontade era entrar de férias, porque eu ia para lá, dormia com ele, sabe, 15 anos, então era muito mais tranquilo do que deve ser hoje. E aí acontece que no meio do caminho, na universidade, eu comecei a estagiar com o Elton Roberto, que é advogado, um dos grandes criminalistas aqui de Alagoas, e o sonho da carreira como delegado federal foi sendo deixado de lado, e aí fui entrando na advocacia, entrando, chega uma hora que você se apaixona também, e não, de uma hora para frente você não quer mais sair daquilo. Então, tive também esse sonho inicial, diferente do senhor, que o senhor foi também, chegou a ser delegado, e aí já parou entre aspas, porque é excelente cargo, e melhor ainda, estando na sua terra, né, Alagoas, continuou nessa situação de concurso e ingressou. Então, bem, só um comentário, doutor, e de claro. Fato, e o meu era o contrário, né, porque eu desde cedo, né, desde 18, 19 anos, eu já fazia concurso e já era servidor público, né, então eu acabei me acostumando com uma certa estabilidade. Mas o que eu acho de belíssimo, claro que amo e sou apaixonado pela minha profissão, mas pretendo um dia, aposentado, ir para a área criminal e advogar na área criminal, que é talvez das 3 funções ali, a mais árdua, mas certamente muito prazerosa, entre função de juiz, promotor, né, e delegado eu coloco delegado nessa questão aí junto com o promotor, né, no sentido de formar a acusação. Sem dúvida, a advocacia criminal é belíssima, muito belíssima. Ela é apaixonante, assim, a partir do momento em que você entra, que você vivencia isso, é algo que lhe dá uma motivação, um ânimo muito grande. Então, por isso que eu não consegui daí para frente sair mais, nunca fiz nenhum concurso na minha vida, nem penso em fazer. Mas
É isso, é questão de. Tem também essa situação da estabilidade, né? A gente, principalmente, eu sou novo ainda, então, nessa fase, eu tenho 5 anos de advocacia, a gente passa por momentos que a gente, porra, acho que é melhor eu agora fazer um concurso, porque esse mês não foi tão bom, mas aí vem outro mês, melhor, e você entra num caso interessante, e você sente aquele prazer de conquistar, ganhar uma causa, enfim, e isso vai te motivando e você consegue, com o tempo, criar também a sua estabilidade de uma certa forma, né? Sem dúvida, sem dúvidas. Então, assim, a nossa amiga Carlinha, doutora Carla, chegando aqui, muito bem-vinda. O tema de hoje a gente escolheu foi para tratar de algumas mudanças nessa fase justamente de investigação, né, que foram trazidas pelo nessa lei chamada Lei Anticrime, né, essa nossa última atualização legislativa. Mas antes a gente pode, já que, como tinha comentado, né, tem pessoas aqui que ainda são estudantes e que estão iniciando a vida iniciando a vida na carreira ainda acadêmica, não tem um embasamento tão bom, eu acredito que a gente pode, nesse primeiro momento, fazer uma abordagem geral sobre o inquérito policial. Né? A investigação, a gente sabe, ela não decorre somente de um inquérito policial, né? Nós sabemos que existem outros procedimentos que eles podem ser efetuados para a investigação, para se apurar ali se há probabilidade ou não do fumus comice delicti, que a gente chama, né? Que são os indícios ali de um possível crime, que lá na frente vai ser apurado por meio de uma ação penal. Mas como a gente está aqui delimitando, vamos falar mais dessa parte do inquérito policial em si, né, doutor Zé Carlos? Quando é o primeiro momento, é o primeiro agente público, é o delegado de polícia, que tem contato com o crime, que é quem vai ter, naquele momento inicial, a maior possibilidade de diligenciar para buscar o que efetivamente aconteceu, para apurar realmente aqueles fatos que indicam a possibilidade de um crime, e a gente vai trabalhar até chegar a uma probabilidade, que é quando há um indiciamento, enfim. Então, vamos falar primeiro desse momento inicial que se trata o inquérito, e o senhor, que é delegado, está no dia a dia, vai saber ainda melhor, com mais propriedade, falar sobre isso. Isso, numa linguagem bem clara, bem prática, né, e simples, né, para que uma pessoa seja punida no sistema penal brasileiro, né, há basicamente duas fases, né, a fase processual e essa fase investigativa. Né. Via de regra, obviamente, há situações que não há nem necessidade dessa fase investigativa, né, se o Ministério Público ele tem os elementos suficientes para já, de repente, oferecer uma denúncia, isso já pode ser feito, mas a maioria dos casos há sim essa fase investigativa. Né? E a Polícia Judiciária, há outros meios, como o senhor colocou, né? O Ministério Público hoje tem esse poder, vamos colocar assim, de investigar. Né? Num caso de um crime militar, a própria Polícia Militar pode fazer isso, mas via de regra a Polícia Judiciária é quem trata da investigação. Da maioria das investigações, Polícia Civil trata das investigações de crimes que não têm competência da Justiça Federal. O inquérito policial, né, nós chamamos de inquisitório, né, inquisitório porque os direitos que o investigado tem, eles são mitigados. Né, nos últimos anos, a legislação até avançou em relação a isso, então teve a súmula 14, o advogado passou a ter mais direitos, né, a ter, por exemplo, acesso às peças que já estavam documentadas, que já estavam nos autos. Né? Mais recentemente teve uma outra alteração legal que permite ao advogado até fazer alguns questionamentos e algumas perguntas, né? Enfim, houve uma certa mudança, mas ainda assim essas mudanças legislativas em prol do investigado, ela não alterou essa qualidade de inquisitorial do inquérito. Né? O contraditório e a ampla defesa é mitigado, o investigado, acho que de fato ninguém gosta de ser investigado, e no inquérito policial de fato há um poder muito grande da investigação, e o investigado fica meio que passivo nessa história, e aí sim, quando começa uma fase processual, aí é onde ele vai ter uma paridade de armas maior, ou pelo menos deveria ter uma paridade de armas maior. Então, hoje, o inquérito policial é extremamente criticado. Né? O Ministério Público Federal, há vozes no Ministério Público Federal, principalmente, que criticam muito o inquérito policial, acham que é uma peça obsoleta. Né? De fato, o inquérito policial, da forma como é conduzido por alguns colegas, às vezes ele passa a impressão de muito formalismo, de uma espécie de uma imitação ao processo, despacho vai, despacho vem, isso vai, isso vem,
e que são coisas de fato necessárias. Acho que a principal crítica do inquérito tem que ser prático e tem que estar ali o que é o necessário e o que é o mais objetivo possível, porque o objetivo do inquérito é ter essa função menos legalista e efetivamente prestar elementos de informação. Elementos de informação, vamos dizer numa forma grosseira, né, seria a prova ainda na fase do inquérito policial. Então, há uma certa crítica ao inquérito policial em relação a isso. Exatamente. E assim, aqui nós temos no modelo brasileiro o inquérito policial em que, apesar de haver um certo controle do Ministério Público, digamos assim, um controle externo da atividade policial e do próprio judiciário, ele é presidido unicamente pelo delegado de polícia. Nós temos modelos em que, acredito que na Espanha e na França, em que eles tratam um modelo de inquérito presidido pelo juiz, onde o juiz é quem vai estar à frente ali daquele inquérito, fazendo as diligências, ouvindo as partes. Nós temos até aqui na América do Sul, Chile, Argentina, e eu acredito que Portugal também, Alemanha, onde é um inquérito presidido por um promotor de justiça. Aqui não, aqui o próprio delegado é quem é a autoridade máxima do inquérito policial. E ele tem, sim, uma discricionariedade, né, doutor Zé Carlos, para utilizar os meios legais, cabíveis e necessários e diligenciar da forma que ele bem entender. Não há, apesar de a gente ter ali no artigo 5º alguns procedimentos que o delegado adota no Código de Processo Penal, mas nós temos aí uma maior discricionariedade. O delegado, ele vai, às vezes, pelo feeling, pela experiência e até pelo aparato técnico e humano, profissional que ele tem ali à sua disposição, diligenciar, buscando, obviamente, a apuração daqueles fatos que são investigados. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Leonardo Moraes, secretário-geral da OAB, presidente da Abracrim, se não estou enganado, ele é o atual presidente, eu acho que é isso. Doutor Zé Carlos, boa tarde. Pergunta para o senhor, doutor Zé Carlos. Do ponto de vista prático, o inquérito policial não tem sido encarado como peça meramente informativa. Medidas cautelares pessoais e reais são decretadas como base no inquérito policial. Sobre tal característica, o que o doutor pensa? De fato, na prática, o inquérito policial acaba tendo um peso muito grande, né? Inclusive nessas decisões de medidas cautelares, né? Eu acho que até o assunto que nós trataremos hoje, né, que é essas alterações da lei anticrime, talvez traga uma alteração nesse panorama, ou pelo menos uma possibilidade de alteração nesse panorama, né? A ideia do juiz de garantias, que eu particularmente concordo e acredito, inclusive, que o Supremo não deva considerar como inconstitucional. Eu acredito que a eficácia desse artigo ele deve retornar. E aí, por mais que essas medidas cautelares que o doutor Leonardo tem colocado, por mais que elas possam ser decretadas com base exclusivamente nesses elementos de informação que são colhidos no inquérito policial, mas vai haver uma fase, e aí a fase instrutória, né, o juiz que vai decidir a causa, digamos assim, que vai julgar, e ele vai ter essa condição de rever as decisões e as medidas cautelares que ainda estão em andamento decretadas pelo juízo de garantia. E há uma ideia interessante, eu não sei como é que vai acontecer do ponto de vista prático, né, uma ideia interessante de que o inquérito policial não acompanha a denúncia, enfim, todas as demais peças que vão iniciar a fase de instrução. Eu não sei como isso vai acontecer na prática, porque a denúncia vai se basear muito nisso. A maioria das cautelares, eu entendo que vão ser irrepetíveis, uma quebra de sigilo telefônico, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão. Então, tudo isso aí, a exceção, né, vai acompanhar essa peça. Então, na prática, isso acontece. Acho pouco viável uma mudança nesse panorama, a não ser que se colocasse, de fato, o inquérito policial como o inquérito policial deixasse de ser inquisitorial e houvesse uma maior participação da defesa, por exemplo, no inquérito. Mas, por enquanto, eu não vejo problema algum em relação a essas decisões com base em elementos de informação, né, desde que o juiz, obviamente, ele tem a responsabilidade de avaliar e ver se esses elementos de informação são de fato concludentes, são o suficiente para decretar uma medida cautelar, real, pessoal, enfim. Mas eu acredito que essa preocupação do doutor Leonardo, eu acho que ela vai ser mitigada agora com o juízo de garantias, que, repito, está suspenso, mas eu acredito que deve voltar. Eu acho que essas mudanças... aliás,
a lei anticrime, ela trouxe muito isso. Ela iniciou-se, né, com aquela modo de pensar do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né, se imaginava uma lei extremamente dura e agravando a situação penal dos investigados. No final das contas, uma mistura ali com os projetos já do ministro Alexandre de Moraes e outras contribuições, a lei anticrime acabou tendo para todo gosto. Então, tem a parte que endureceu de fato, né? A pena máxima, por exemplo, saiu de 30 para 40 anos, mudou drasticamente a questão da progressão de regimes, muitos crimes passaram a ter uma exasperação da pena, aumentou o rol de crimes hediondos. Então, houve esse endurecimento penal, mas também houve alterações importantes no sentido da despenalização, né, como esse acordo de não persecução penal, e o juiz de garantias. Eu acho que o juiz de garantias eu particularmente concordo, eu acho interessante, eu não vejo esse dando tanto, claro que eu não estou no Poder Judiciário, eu acompanho, obviamente, sou delegado há 6 anos, então sempre tenho acesso a processos, lido com a marcha processual, mas eu particularmente não vejo, acho que com um pouco de organização, eu particularmente não vejo que vá haver um dano tão grande o Poder Judiciário, por exemplo, ficar muito cheio, enfim, alguma coisa tipo, porque na verdade, o que ocorre não é a criação de uma fase nova, ocorreram as mesmas fases, então tem a fase investigativa, continua havendo outra fase, a diferença é que um juiz vai até um ponto, o outro vai até daquele ponto em diante, então eu não vejo tanto prejuízo assim, não. Isso, também assim, concordo integralmente com a ideia do juiz de garantias, infelizmente está ainda com essa suspensão da proteção liminar, né, do ministro Fux. Essa situação que o senhor comentou dos autos, como vai funcionar ou não, porque muitas vezes não, quase sempre, né, quando a denúncia ela não é baseada em outros elementos, ela vem ali com todo o seu lastro fundamentada no inquérito policial. O que se prevê no artigo que está também com efeito suspenso, todo o terceiro, A, B, C, até o F lá que o Fux suspendeu, né, do novo Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal, inclusive pela mudança da lei anticrime, é que os elementos produzidos no inquérito, salvo aqueles das provas irrepetíveis, antecipadas e cautelares, acredito eu, eles não vão acompanhar mais o processo. Eles não vão ser acostados aos autos do processo, eles vão ficar lá no cartório, digamos assim, da vara responsável pela análise dessa parte do juiz das garantias. E só acompanharia em autos apartados, inclusive, nem nos autos principais, autos apartados, essas outras provas que foram produzidas de uma forma antecipada por necessidade ali na urgência do momento, antecipadas e irrepetíveis, né? E aí o que acontece é que muitas vezes o que eu enxergo na prática, doutor Zé Carlos, e acredito que essa é uma mudança positiva, é que, de fato, em grande parte dos processos, a gente vê uma repetição daquilo que vem do inquérito. E isso nem sempre é positivo, porque, como o senhor mesmo falou, o inquérito ele é inquisitivo, ele não tem ali uma participação efetiva, em que pese o advogado, o investigado, né, o indiciado, possa sim constituir um advogado, e esse advogado protocolar alguns requerimentos que vão ser analisados e apreciados a critério do delegado, da autoridade policial, que é quem preside o inquérito. Mas o que nós vemos muitas vezes é uma repetição daquilo que foi produzido e simplesmente se copia na denúncia e vai se repetindo aquilo em alegações finais, e isso termina virando, meio que eu já tenho, digamos assim, já está produzida a prova, né, que ali não é um ato de não é um ato de prova, é um ato de investigação. Alguns elementos ali se tornam provas porque eles têm a previsão legal de já ser uma prova antecipada e tudo, mas ele é um ato de investigação. A prova ela tem que ser produzida mediante o contraditório. Então, a denúncia ela vai ser embasada, olha, eu tenho aqui elementos de investigação que foram produzidos e que há uma probabilidade de cometimento de um crime e o autor seria fulano ou ciclano, enfim. Daqui para frente, vamos ver se realmente isso vai vai chegar ali perto de um juízo de certeza ou do maior grau de probabilidade, para alguns que discutem ali se há existência ou não de uma certeza, né, nessa apuração de fatos. E aí sim, dali para frente, formalizada a triangulização do processo com contraditório, com ampla defesa, é que se deve produzir de fato elementos e com esse distanciamento entre os juízes.
um juiz da garantia, que foi o cara que já foi contaminado, digamos assim, não no sentido pejorativo, mas contaminado pela sua cognição ter sido influenciada dele ter ali decretado medidas de restrição patrimonial, medida de restrição pessoal, quebra de sigilos, enfim, prisão, e daí para frente ele vai avaliar de acordo com os critérios legais, se vai decidir, se vai decretar ou não, e ele fica ali envolvido nessa fase de investigação, e quando chega a denúncia, tem que ser ali um novo juiz, um juiz que vai chegar e dizer, olha, eu não conheço ainda nada disso, o que é que se tem? Vamos lá, o que é que se deve produzir, o que é que se pode produzir? Não sei se o senhor enxerga também por esse ângulo aí. Eu enxergo mais essa divisão, né, de tarefas, vamos dizer assim, né, com a divisão de juiz de garantias, do que necessariamente o inquérito acompanhar ou não. Eu sinceramente, não consigo ver na prática como haveria essa separação e o inquérito, por exemplo, ficar no cartório. Porque, por exemplo, uma denúncia que foi formada e que ela foi oferecida pelo Ministério Público com base em reconhecimento ou em termos de declarações. O juiz da instrução ele vai ter acesso ao que o Ministério Público se referiu, mas não vai ter acesso a esse depoimento em si, o que foi produzido. Eu não sei como, do ponto de vista prático, acho que se tiver como separar, é interessante, é importante que haja um julgador que não teve acesso àquele procedimento inicial. Em relação à questão do inquérito policial, eu sou favorável até, de repente, uma participação maior da advocacia criminal. Em regras, elas a investigação, o que a investigação a possibilidade de se apagar provas, a possibilidade de a gente não chegar à verdade real ou se aproximar dessa verdade, se é que essa verdade real existe. Então, eu acredito até, e é possível evoluir com que os advogados criminalistas eles tenham mais acesso ao inquérito policial e é possível se discutir isso. Agora, eu acho que esse contraditório e essa ampla defesa dentro do inquérito policial, eu acho de fato que nos traria um resultado bom. Eu, sinceramente, acredito nisso. Mas acho positiva, não sou contrário, particularmente, né, a maioria dos meus colegas, até preocupados com a criminalidade, preocupados se vai haver um problema maior de punição. A gente entende que o grau de criminalidade hoje, ele decorre da ausência de punição. Alguns colegas preocupados com isso, eles acham que o juiz de garantias talvez traga um prejuízo. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu acho positivo. Se eu tivesse de ser investigado, eu gostaria de passar por um processo como esse, de que o juiz que estava acompanhando todo o procedimento ali junto com a polícia, autorizando e vendo o andamento de cada prova sendo formada, ser diferente o juiz que vai avaliar, instruir e rever tudo dentro do contraditório. Exatamente. Essa distinção ela é necessária, tomara que isso seja revertido aí muito em breve, essa questão da liminar do Fux. Só complementando o que o doutor Léo colocou aqui sobre essa situação de inquérito, que é de fato a questão da cognição que eu havia comentado, né? O Léo colocou, quando o inquérito policial acompanha o processo, o juiz sempre começa a ler por ele. O ideal é que se chama de originalidade cognitiva, na qual o juiz julga conforme as provas produzidas pelas partes. Eu enxergo um pouco por aí também, não que o inquérito não tenha a sua função, ele vai servir naquela fase pré-processual, na primeira fase da persecução de crimes, que é para formar aquele juízo de valor, de convicção, para que o Ministério Público tenha a oportunidade de sim oferecer defesa. Agora eu fiquei curioso, até para uma questão prática, por qual motivo você imagina que não tenham ainda uma opinião formada e decidida sobre isso, essa questão de implementar de fato um contraditório, uma ampla defesa, mudar, digamos assim, o inquérito de inquisitivo para acusatório, mas quais são os pontos que o senhor vê assim, mais negativos de implementar de alguma forma esse contraditório? Seria quebrar um pouco essa discricionariedade ou essa agilidade que se tem no inquérito? O que é que o senhor imagina nesse sentido? O que eu imagino é o seguinte, na investigação criminal, obviamente,
Se a pessoa é inocente, então é claro que ela tem o total interesse de que tudo seja, a verdade venha à tona, então vai haver uma convergência de interesses, tanto dos investigadores, né, da polícia, quanto da pessoa que está sendo investigada. Mas se uma pessoa de fato praticou aquele fato, teria praticado aquele fato, essa amplitude toda, essa transparência toda, eu vou colocar assim, no inquérito policial, esse contraditório, essa ampla defesa dentro já do inquérito policial, ela não traria um resultado benéfico para a investigação. Eu acredito que a investigação seria maculada, a polícia certamente não teria condições de colher o que é possível colher. Naquelas provas que são colhidas sem que o investigado saiba, uma interceptação telefônica, por exemplo, e qualquer outra medida cautelar, né, que eventualmente o investigado, tendo conhecimento dessa medida, com certeza a diligência estaria frustrada. Né? Aliás, esse acho que é o grande desafio da polícia. Nós temos conversado muito, nós delegados temos conversado muito sobre isso, que é tentar dar um critério mais científico possível e mais técnico possível à nossa investigação, depender menos de testemunha, depender menos de reconhecimentos e passar a depender mais de medidas cautelares, de elementos de informação que são formados ali no âmbito do inquérito e eles não vão cair por terra ou pelo menos terão uma consistência um pouco maior durante a instrução criminal. Né? Esse acesso maior ao investigado, o investigado passando a ter mais direitos, acho que tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, eu entendo positivo, porque é um desafio maior para que a polícia continue se aperfeiçoando, busque cada vez mais fazer uma investigação de qualidade e oferecer, né, ao Ministério Público, né, que é o seu grande destinatário, oferecer ao Ministério Público elementos de informação que sejam mais concretos e que haja uma qualidade maior para um lado ou para o outro. Né? Um inquérito policial formado somente em provas frágeis, né, ele pode causar, ou às vezes até causa, uma injustiça, né? E a polícia não está aqui, imagino que nenhum colega fique feliz, satisfeito, que quando comete uma injustiça, quando de repente imputa a alguém algum fato que, na verdade, essa pessoa não praticou. Então, é até um desafio da polícia a gente continuar evoluindo e cada vez mais, como eu entendo benéficas essas mudanças agora trazidas pela lei anticrime, nós evoluirmos e oferecer cada vez mais elementos de informação com a qualidade cada vez maior. Entendo. De fato, essa questão do contraditório e ampla defesa, implementar isso em inquérito é algo que exige, claro, um debate mais profundo, não se pode ser uma coisa boa, ruim, a gente tem que, de fato, entender quais seriam as circunstâncias, até porque a gente vê nesse ponto de que, claro, se a gente permitir de antemão, antes de se providenciar determinadas diligências, a gente comprometeria o resultado das mesmas. Né? Assim, já dá clara evidência ali de que vai haver uma interceptação, que vai haver uma quebra de sigilo, isso de fato poderia complicar realmente a atividade investigativa do delegado de polícia. Mas eu acredito, ao mesmo tempo, que a possibilidade de se ter no inquérito, de alguma forma, e aí que eu digo, ainda não é nada definido, é algo que eu preciso realmente estudar mais e debater com pessoas que estão também no dia a dia nisso, na advocacia ou na atividade investigativa, enfim, é importante, porque nos inquéritos em que eu tive a possibilidade de atuar ainda nessa fase pré-processual, a gente conseguiu esclarecer alguns pontos que, por motivos alheios, às vezes por falta de estrutura mesmo, e você deve sofrer com isso, falta de braços ali atuantes e de uma estrutura até mais de trabalho, técnica, como eu falei no começo, não conseguiu chegar a determinados pontos que foram esclarecidos por meio de uma atuação da defesa ainda na fase de inquérito. E isso evitou, muitas vezes, o oferecimento de uma ação penal, que a gente já sabe que hoje o indiciamento por si só já é algo que causa um transtorno na vida de qualquer pessoa, quanto mais você ser colocado como réu após o recebimento de uma denúncia. Então, eu enxergo que é, de fato, positivo, sim, ter uma certa participação, como já vem tendo, né? Hoje os advogados cada vez mais buscando ser diligentes, buscando fazer uma defesa ali antes de, se antecipando, digamos assim, aos problemas antes que eles se tornem maiores.
Então, acho que, como o senhor também já falou, é importante até porque isso faz com que a investigação ela tenha uma qualidade até melhor. Você se preocupe mais, que, pô, peraí, eu tenho que fazer algo realmente sustentável, ver se isso tem base, porque não é a intenção de nenhum delegado ou de ninguém da segurança estar causando, imputando alguns fatos a pessoas que não têm realmente culpa ou que não teve participação. Claro que se quer buscar ali, no final das contas, a responsabilização de quem foi autor de determinado crime, né, doutor? Verdade, é verdade. Não, cabe uma discussão interessante. Eu acho que a advocacia criminal, em alguns casos, enfim, cada advogado, independente da situação, a advocacia criminal vai tentar reduzir os danos ao cliente. Em alguns casos, onde o cliente de fato é inocente, ou alega ser inocente, ou a defesa acredita que é inocente, a defesa vai buscar essa inocência e provar que os fatos não aconteceram dessa forma, né? E o delegado de polícia, ele não pode, quando ele está investigando alguma coisa ou algum fato, por mais pressionado que esteja para isso, ele não pode querer dar uma resposta a todo custo. Ele tem que buscar e procurar de fato a verdade. Se uma pessoa não se uma pessoa não é acusada, se a pessoa não cometeu aquele crime, né, ele deve sim, a investigação deve sim aceitar toda e qualquer ajuda da defesa. Eu não nego até hoje na minha vida, foram poucos, é verdade, mas até hoje eu nunca neguei nenhum requerimento que a defesa tenha feito a mim, porque se a defesa fez algum requerimento, de algum modo ela quer ajudar e a gente vai e checa por isso, porque a ideia é a verdade, o próximo da verdade. Então, se a gente não tem interesse, né, ou pelo menos deveria ser dessa forma, né, ter interesse de que somente arrumar um culpado, eu acho que ninguém dormiria com isso. Eu acho que cabe sim um bom discurso que vier para ajudar, para que a investigação seja de qualidade, mas que a polícia também não perca a sua mobilidade, a polícia não perca a sua capacidade de investigação. Eu acho que cabe sim uma bela discussão. Verdade. Existe algo parecido com isso já nessa reforma da lei anticrime? Eu não estudei a fundo, não sei se o senhor chegou a entrar em detalhes nesse ponto, que o artigo, enfim, eu não lembro exatamente de cabeça, mas é que ele fala que quando forem indiciados ou investigados agentes da segurança pública que, usando de força letal, praticar na sua atividade qualquer tipo de crime vier a ser investigado, ele deve ser citado, né, o artigo fala assim, né, na nova legislação, citado para constituir um defensor em 48 horas. E se ele se mantiver inerte, a instituição ao qual ele pertencia na época dos fatos, seja se for o policial militar e o comando de polícia, a polícia civil, a delegacia geral, enfim, deve constituir em nome dele um defensor. O que é que o senhor vê nesse caso aí, desse ponto da reforma? Esse ponto é um dos mais que tem sido criticados, né, justamente pela especificidade, né, somente um determinado tipo de investigado que acaba tendo ali beneficiada, digamos assim, né? Esse benefício, né? Imagino, eu dei uma olhada do que veio do ministro Sérgio Moro e prevaleceu, e o que veio do ministro Sérgio Moro e não prevaleceu. Eu não me recordo exatamente esse artigo, que salvo engano, é o 14A. Sim, 14A. Eu não me recordo exatamente qual a origem dele, mas eu imagino que foi mais nesse sentido, né? Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve essa preocupação de, nesse projeto anticrime, tentar colocar o policial, né, o agente policial, o policial de um modo geral, numa situação menos constrangedora possível quando ele é investigado e essa investigação decorre da sua atividade, né? Então, teve uma alteração também, salvo engano, no artigo 25, parágrafo único, onde ele, até a doutrina, a jurisprudência já considerava aquela situação, que é quando o agente policial mata ou agride um assaltante que está mantendo alguém refém. Então, a lei agora expressamente diz que isso é um caso de legítima defesa, né? Então, na verdade, tem alguns pontos na lei anticrime, e outros não foram aprovados, que sem dúvida nenhuma mais um objetivo do governo atual, né, de valorizar a sua base, né? Nós sabemos que a base hoje, a maioria dos policiais hoje, tem essa visão favorável ao presidente Bolsonaro, né? Então ele certamente mandou e foi aprovado esse artigo nesse sentido. Eu não vou fazer juízo de valor se é justo, se não é justo, deixo para vocês fazerem esse juízo de valor, mas eu sei que é um dos mais criticados justamente porque, ora, por que não todo mundo ter
possibilidade, né? Se fosse todo mundo, já dizia desde logo, eu seria contra, porque inviabilizaria o trabalho da polícia, você informar todo mundo que iniciou-se uma investigação, né? E teria, eu imagino que teria prejuízo, que a gente estava conversando agora há pouco, imagino que teria um prejuízo ao resultado dessas investigações. Infelizmente, a gente acaba avançando muitas das vezes quando o investigado não sabe da investigação, a verdade é essa. Quando o investigado desde o início tem ciência dessa investigação, é um pouco mais complicado. Né? Então, mas o importante, felizmente, né, esse artigo ele diz especificamente que ele deve ser citado, né? Eu imagino que a lei que se refere a notificado, intimado, entendo que usou o termo citado. Ele usa citado, mas... E a lei ela se refere que tem que ser um caso que teve uso da força letal e no exercício da profissão. Então, menos mal, porque certamente o policial sabe que vai ser investigado ou que é provável que haja uma investigação contra ele. No chamado homicídio decorrente de intervenção policial, por exemplo, é natural que se abra um inquérito para apurar. Né? Seria mais complicado e seria difícil, e aí eu imagino que toda a Polícia Judiciária deveria reclamar, ainda que se estivesse se tratando de policiais, é que se essa notificação, se essa citação, ela fosse necessária para toda e qualquer investigação. Então, eu estou investigando um policial por corrupção passiva e eu ter que notificá-lo sobre isso seria complicado. Então, menos mal que essa notificação ela só é prevista no caso de uso da força letal e dentro dentro da sua atividade. Né? O policial usou a força letal exercendo a sua profissão. Então, menos mal. Agora, claro, não deixa de ser um benefício, digamos assim, para uma determinada classe de eventuais investigados. Não ficou claro, assim, o objetivo, claro, é dar ciência, né, dessa investigação, mas não se ficou estabelecido nenhuma regra de quais seriam, se haveria uma atuação diferenciada, algo a mais que ele poderia fazer, porque assim, a gente, como acabou de falar, não há o contraditório e ampla defesa. Eu acho que é mais no ponto de dar ciência e ele, no caso, através do seu defensor, tendo ali conhecimento, utilizar os requerimentos possíveis. Não seria isso, doutor? Eu acho que o objetivo da norma foi mais pela questão da advocacia pública, pela mais da Procuradoria do Estado passar a defender o policial. Há uma crítica entre os policiais, olha, eu estava lá cumprindo minha função, houve uma legítima defesa, houve um exercício regular de direito, enfim, qualquer situação dessa, e eu acabo, de todo modo, ainda que eu não vislumbre uma condenação, mas foi instaurado um procedimento e eu que tenho que contratar um advogado, contratar um profissional para defender. Então, por isso, eu imagino que o sentido da lei foi essa. Eu li a exposição de motivos e não compreendi muito bem a exposição de motivos, infelizmente, da lei anticrime, pelo menos a enviada pelo Muro. Infelizmente, foi muito pobre, então eu não consegui uma explicação mais plausível desse artigo. Né? Mas eu imagino que o objetivo foi esse. Olha, você vai apresentar advogado, depois de 48 horas não, chegar para a instituição que ele pertence, se for um policial militar, polícia militar, se for um policial civil, ao delegado-geral, e dizer, olha, apresenta em 48 horas um defensor para esse policial. Então, eu imagino que foi mais nesse sentido de não desamparar o policial que, eventualmente, matou alguém num confronto, e ele, além de ter praticado, entendendo que estava meramente exercendo sua profissão, ele ainda tem que ter um custo com a advocacia, aquela coisa toda. Imagino que tenha sido essa a preocupação do legislador. Certo, entendi. Sobre a questão dos prazos, vamos lá agora um ponto que é bem complicado no dia a dia, né? Na teoria a gente sempre ensina os prazos, fala dos prazos e comenta, mas diante da dificuldade estrutural que a gente imagina ser, eu acho que dificilmente se consegue cumprir os prazos legalmente previstos. Né? Nós temos aí 10 dias de réu preso, 30 dias de réu solto, uma alteração pela lei anticrime que fala que a prorrogação para o réu preso da conclusão do inquérito ela é de 15 dias, ou seja, é uma prorrogação maior do que o prazo original, né, já que o prazo original são 10, e aí o prazo é de 10 dias e nós temos uma prorrogação por 15. Mas o senhor que está, na prática, vivenciando isso muito mais do que eu, porque o senhor trabalha exclusivamente com inquéritos policiais. Como é que é lidar com essa questão dos prazos? Olha, primeiro eu vou falar sobre essa alteração. Essa alteração ela é positiva para um lado, mas é negativa para o outro. Ela traz muitas responsabilidades. A legislação atual, né, via de regra, tem umas legislações especiais aí que o prazo é diferente, mas via de regra... Sim, via de regra, exato. O delegado tem 10 dias para encerrar o inquérito e esse prazo é improrrogável. A lei anticrime
passa a dar a possibilidade do delegado requerer um acréscimo de até 15 dias, e aí tem um prazo maior para investigar, para concluir seu trabalho, para fazer o relatório de conclusão. Mas, em compensação, o que não ocorre hoje, a não ser que haja um exagero absurdo, hoje, se o delegado conclui o inquérito com 12 dias, 13 dias, 14 dias, é uma mera irregularidade, e isso não causa a liberação da pessoa que está presa, né? E agora, com essa alteração, tem a parte boa para o delegado, digamos assim, que é a possibilidade de você ter um prazo adicional de 15 dias para concluir o inquérito, mas tem o outro lado, que é o imediato relaxamento da prisão, caso o delegado não cumpra esse prazo. Então, para o delegado vai ser uma responsabilidade a mais, a gente tem que cumprir aquele prazo, do contrário, sem dúvida alguma, a gente vai dar causa a um relaxamento de prisão e é possível que haja consequências criminais, administrativas e civis disso daí. Então, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária ficou preocupada com esse artigo, mas não tem o que fazer, é a gente trabalhar em cima dele e trabalhar nos prazos. O problema desse prazo curto, de 10 dias hoje, é porque praticamente você não tem tempo de fazer muita coisa. A pessoa tem o crime de prisão em flagrante, se for um flagrante no final de semana, só está na sua mesa na segunda-feira, então de repente você já perdeu 2 ou 3 dias ali, e o tempo é tão curto para se continuar uma investigação que basicamente, quando a pessoa é presa em flagrante, os únicos elementos de informação que vão estar no inquérito, no processo criminal, é basicamente o que deu causa àquela investigação. Policiais que serão ouvidos 2, 3, 4 anos depois, que talvez não lembrem tantos detalhes assim. Então, o problema hoje desse prazo menor, desse prazo mais curto, né, de 10 dias, é isso. O delegado, praticamente, quando há uma situação de flagrante, ele não tem tempo de continuar a investigação, de fazer uma investigação mais profunda, e além dos elementos de informação que já foram colhidos no auto de prisão em flagrante, ele conseguiu alguns outros elementos, né? O prazo, para advogado também, que é para vocês talvez mais do que nós, prazo é sempre uma dor de cabeça. Esse de conclusão do inquérito, a gente ainda podia ali dar uma extrapolada ali, desde que não exagerasse muito o Poder Judiciário, não pegava muito no nosso pé, vamos dizer assim. Mas com essa lei agora, com essa modificação, a gente tem a possibilidade de pedir prorrogação por 15 dias, em compensação, perdeu esse prazo adicional de 15 dias aí, causa o relaxamento, e aí vai ser dor de cabeça para nós delegados, nós temos que estar atentos. Há agora essa previsão expressa, né, apesar de não estar com os efeitos suspensos, mas o que acontece muitas vezes na prática, doutor, e o senhor deve também ter ciência disso, é que mesmo com a extrapolação desse prazo, não hoje, né, até então, não é digamos assim, um motivo suficiente, muitas vezes, para o relaxamento da prisão. Os juízes terminam entendendo que há ali, sim, ainda uma necessidade de se manter e alegam sempre a complexidade do caso, das investigações, e que, por isso, eles próprios terminam nas suas decisões justificando um pouco até a prorrogação da prisão, mesmo com a extrapolação desse prazo, né? A polícia, talvez desses 3 órgãos aí envolvidos, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, chamado de órgão de modo geral, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Civil, acho que sem dúvida quem tem menos estrutura é a Polícia Civil. Então nós sofremos um pouco mais, sim, para a questão do cumprimento dos prazos, das investigações. Essa inquérito em 30 dias, então, é uma alucinação, né? Mas nossa preocupação maior são esses inquéritos de réus presos, né? Olha, eu concordo, desde que não seja uma extrapola. É claro que a Polícia Civil deveria cumprir o que está na lei, que é aquele prazo ali, ser concluído naquele prazo, mas eu concordo que não deva haver um relaxamento de prisão se essa extrapolação ela for razoável, não for algo que de fato vá mudar a marcha processual. Então, se a pessoa está presa preventivamente, se há elementos para ela estar presa preventivamente, porque um juiz entendeu que havia esses elementos, esses requisitos, né, a motivação para a prisão preventiva, se o delegado deveria encerrar o inquérito em 10 dias, ele encerra em 12, 13, 14, eu não acredito que seja essa extrapolação de prazo de 3, 4, 5 dias que vá trazer danos ao preso, danos ao processo, danos à marcha processual. Sinceramente, eu não acredito. Agora, tudo é consenso e proporcionalidade. De repente, um inquérito que deveria ser concluído com 10 dias e o delegado aí sim
ultrapassa um bom tempo e praticamente tudo fica parado em decorrência disso, o juiz, por exemplo, deixa de analisar um eventual pedido de liberdade provisória porque aguarda a chegada do inquérito, aguarda eventualmente novos elementos, aí sim, aí eu acho que já entra numa seara que a advocacia criminal ganha mais razão de reclamar e dizer, olha, está prejudicando o meu cliente e o Poder Judiciário eventualmente intervir. Compreendo. A gente está chegando já no finalzinho, porque a live ela encerra com 1 hora. Eu acredito que tem mais uns 10 minutos aí, porque houve um atrasozinho na hora de iniciar. Mas se eu tenho algum outro ponto que a gente possa discutir aí sobre essas mudanças que a gente ainda não tem abordado? Não, só de um modo geral, o que eu já coloquei, né, em relação à lei anticrime, né, eu entendo que a lei anticrime acabou agradando gregos e troianos, né, as pessoas que exigiam uma punibilidade maior nesses crimes, principalmente crimes violentos, né, o próprio Moro, quando mandou o pacote anticrime, ele disse que o pacote dele ele se baseava basicamente em um tripé, né, que era a corrupção, o combate a organizações criminosas e o combate aos crimes violentos. Eu acho que a corrupção e as organizações criminosas talvez não tenha passado muita coisa, digamos assim. Agora, os crimes violentos, de fato, houve uma alteração muito drástica, né? A lei de crimes hediondos ganhou vários outros parceiros, diversas figuras do crime de roubo majorado, roubo qualificado, né? O uso de arma de fogo, por exemplo, no crime de roubo, agora torna o crime hediondo, né? A mudança também que aconteceu na LEP, que passou a tratar da progressão de regime, também foi, eu entendo que foi passou a endurecer muito o sistema criminal. Eu acho que teve esse lado e teve um lado também do que a advocacia criminal, né, de positivo para o investigado, né, esse acordo de não persecução penal, eu acho que vai ser muito utilizado. Inclusive, eu acredito, né, eu não sei o que, é que os advogados têm qual a percepção dos advogados, mas eu acho que até para a polícia deve ter um certo vai haver uma reação, e eu acho que de duas formas. A primeira, talvez pela possibilidade de persecução penal, do acordo de não persecução penal, eu acho que os juízes eles vão mudar o conceito e mudar o conceito em relação a quando deferir a prisão preventiva, porque o acordo de não persecução penal, eu acho que acaba ficando muito amplo, até menos de 4 anos, então a pena mínima, né? Então, vários crimes se envolvem ali. Pois é. Então, talvez haja nos tribunais superiores, e depois isso venha para o primeiro grau, né, um movimento de que a prisão preventiva ela seja um pouco mais dificultosa quando casos que, teoricamente, inicialmente, se vislumbre ali um acordo de não persecução penal. E eu acho que os advogados também devem orientar os clientes deles, quando vislumbrarem a possibilidade do acordo, a confissão. Né, um dos requisitos para o acordo de não persecução penal, embora criticado, né, é a confissão. E eu acho que talvez com essa alteração, quando o advogado de repente vê que os elementos de informação que existem sobre o crime são bem consistentes, né, enfim, talvez eles até orientem o cliente dele olha, vamos seguir por esse caminho que talvez seja mais adequado. Então era basicamente isso. Acho que o projeto anticrime ele foi bom nesse sentido, ele trouxe para quem entende que deveria haver um endurecimento, e trouxe esse endurecimento, trouxe também o juiz de garantias, trouxe esse acordo de não persecução penal para quem entende que o processo penal deve ser mais humanizado e deve ter uma visão um pouco mais garantista, né? Eu acho que muita coisa vai ser questionado, né? O tal do confisco alargado, isso aí vai dar pano para manga também. Tá, né? Já está sendo objeto de muitos debates doutrinários. Pois é. Mas vamos ver o que é que dá aí, o que é que os tribunais superiores decidem sobre o processo penal. E no ponto de vista do senhor, algum ponto assim que hoje ainda merece de forma urgente uma mudança nessa fase de investigação, que não foi objeto do pacote anticrime? Claro, não somos legisladores, né, mas a gente que lida diariamente com isso pensa em mudanças, pensa em sempre algo do posto. Aqui poderia ir por outro caminho, talvez facilitasse. Na sua visão aí empírica, no seu dia a dia como delegado de polícia. Eu gostaria que o delegado tivesse mais poder, né? Mas algumas ferramentas que hoje nós temos acesso somente mediante decisão judicial, de repente, se pudesse haver a mera requisição de algumas
algumas peças que exigem urgência, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu lido com sequestro, eu sei que há algumas exceções, mas no geral eu lido com sequestro e há desaparecimentos. Às vezes a gente precisa de um retorno rápido e aí, dependendo do autorando, pode acabar demorando. Então, eu acho que seria uma das coisas que são mais chatas para a gente. Mas eu entendo que quando a gente tem poder e quando a gente tem possibilidades, se a gente se empolgar muito, a gente acaba exagerando. Então, eu até entendo a lei e ter sempre o Poder Judiciário acompanhando. O importante é que esse controle seja rápido e ágil, né, e que a resposta seja o quanto antes, para que uma medida cautelar que é urgente, ela de fato tenha uma resposta urgente. Mas, mais uma brincadeira mesmo. O importante é que a investigação ela possa fluir. É isso, ela possa fluir, pode ter 10, 15, 20 controles, mas ela não pode ficar amarrada, ela tem que fluir, e esse é o mais relevante. Bom, maravilha. Vamos ver se alguém que está participando tem alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente já está chegando no final e o Instagram ele é malicioso. Do nada ele dá 1 minuto e encerra a transmissão e a gente não consegue, teria que iniciar uma nova. Então só ver aí se o pessoal que está acompanhando ficou com alguma dúvida, ficou com alguma pergunta. A gente terminou não falando muito da questão do arquivamento, mas aí já foge mais a questão da competência do delegado, né? Isso fica só uma alteração lá de quem vai ser o que vai decidir pelo arquivamento, se é o juiz ou se vai ser o promotor, conforme a nova legislação da lei anticrime, que muita gente, assim, eu dou aula para a OAB, muita gente imagina, um dos pontos que mais confundem, assim, porque a gente começa ensinando, o inquérito policial é presidido, quem manda lá é o delegado de polícia. Aí quando a questão vem falar do arquivamento, aí o cara já não. Quem manda é o delegado de polícia, quem arquiva é o delegado de polícia. Olha, não, esse ponto aqui, cuidado, uma coisa, outra coisa. Ele manda tudo ali. Agora, para arquivar, para dizer não vai ter mais nada, aí ele tem que mandar para frente e quem vai decidir hoje, né, ainda é o juiz, e com essa mudança ser o membro do Ministério Público, mandando para a instância, que é algo que vai ser definido pelas leis orgânicas dos Ministérios Públicos, né? Exatamente, essa que é uma mudança que eu acho que é negativa. Claro, tem um fundamento importante, né? Que se o Ministério Público é o dono, digamos assim, da ação penal, então seria meio dúbio ter que mandar para que o juiz decida se concorda ou não concorda, né? Aí já há que meio que um juiz de valor, de fato, do magistrado sobre a investigação quando ele não concorda e manda para o antigo 28, né? A gente sempre falava do antigo 28. Mas o Ministério Público, a preocupação maior de se colocar aquele artigo 28A na prática, aliás, o atual artigo 28 na prática, talvez seja a estrutura do Ministério Público. O Ministério Público agora tem que intimar a vítima, tem que intimar o delegado, tem que intimar todo mundo, né, desse bendito arquivamento. Eu acho que o Ministério Público vai sofrer um pouco em relação a isso. É verdade. Por isso que há também essa resistência em relação a esse ponto, né? Mas é isso, doutor. Acredito que a gente encerra agora. Se eu tiver algum outro ponto para a gente debater, para a gente tratar aqui, estamos abertos. Ele ainda não deu o aviso do minuto final, não, mas eu estou só acompanhando aqui. Não, eu agradeço. Estamos à disposição para outros encontros aí, fiquem à vontade, né? Agradecer a turma aqui, um monte de gente aqui que me segue aqui, que está aqui na live. Até minha esposa está aqui, minha esposa, uns amigos aqui, o pessoal da minha equipe está aqui, o pessoal da SAIS. Então, só agradecer o pessoal que está acompanhando aí e parabenizá-lo. Mais uma vez, agradecer a Abra Crimal, né, pelo contato, pelo convite, a gente está sempre à disposição. É isso eu que agradeço. Realmente a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas várias pessoas apareceram aqui elogiando, aqui o Nando, exemplo na Polícia Civil de Alagoas, sempre esclarecendo, parabéns, doutor Zé Carlos. Muita gente conhecida, porque fica atualizando, o doutor Léo aqui está no final, o doutor César também de Arapiraca chegando, muita gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar para ver outros comentários que as pessoas colocaram. A Laís Monique aqui, dando um aplauso ao doutor Zé Carlos. Beijo para a Laís. Venâncio também, deixa eu ver quem mais colocou comentário, porque foi passando, a gente terminou se empolgando aqui. A Elise Nice também, parabéns, Zé Carlos. Nice, minha colega de faculdade, um beijo, Elise Nice. Faculdade. Tem um T. Lourivaldo também, colocando as palmas, a Mônica Souza,
Que é A super Mônica, a exemplo. Moniquinha, os colegas de É, trabalho aí todos prestigiando, que bom, são os colegas que nos ajudam aqui durante o dia a dia nessa batalha, né, em tentar buscar, de fato, fazer investigações que sejam o mais séria possível, o mais próximo, né, de uma realidade possível. tá ok. Então, doutor Zé Carlos, eu só tenho a agradecer em nome da Abracrimal, né, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui em Alagoas, e da Acrimal, Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas, por ter aceito o nosso convite, por ter participado. Eu acredito que foi realmente bem proveitosa a nossa live. Ela se torna curta, né? A gente começa a falar quando pensa que não, poxa, já acabou, mas eu só tenho a agradecer. Acredito que o Léo, que é o nosso presidente, e a Mia vão providenciar outras lives também com o senhor. Agora deu, 25 segundos, vai acabar. Um abraço, muito obrigado. Pode se despedir aí. Um abraço, boa noite a todos, obrigado a todo mundo, um abraço, até mais.